Olá, meus alunos! Hoje nós vamos estudar o substantivo, que é a classe gramatical que, de um modo geral, dá nome aos seres, dá nome às emoções, aos sentimentos. Então, quando nós perguntamos o que é um substantivo, nós não devemos apenas dizer que é aquela classe que dá nome aos seres em geral. Por quê? Porque a própria gramática destaca que o substantivo ele também dá nome a emoções, a sentimentos, dá nome a atos derivados de ações, como aqui eu tenho o exemplo, abraço, chute, porque abraço veio do verbo abraçar, chute veio do verbo chutar. Então, a gente precisa entender o substantivo de uma forma um pouco mais ampla, não só o nome dos seres ou o nome das coisas, mas também nome de alguns atos, nome de alguns postulados físicos, como ali eu tenho inércia, nome de aspectos emocionais ou psicológicos, covardia, esquizofrenia, ansiedade, enfim. Então, de um modo geral, o nome dos seres e das coisas, e também o nome das emoções, dos sentimentos. Esses nomes correspondem à classe substantivo. Os substantivos comuns, eles são aqueles que não são especificados, ou seja, são aqueles substantivos que não merecem um destaque dentro de um contexto. Por quê? Porque eles estão nomeando seres genéricos, seres gerais, seres que não são destacados com uma parcialidade, né? Ou seja, são seres que não foram destacados pela sua própria natureza, pela importância que esses seres teriam naquele contexto. Então, reparem, zebra, amor, garfo, chuva, são utensílios, são emoções, são animais, são fenômenos. Mas o que? Fenômenos comuns, fenômenos que não dão nomes específicos dentro de um determinado contexto a uma determinada situação. Então, o substantivo comum, ele é responsável por nomear a generalidade dos seres. Podem ser seres abstratos, seres concretos, enfim. O que importa aqui é a gente entender que esses substantivos estão nomeando coisas comuns, coisas que não foram especificadas, que não foram destacadas. Gostaria de chamar a atenção que aqui eu coloquei esses substantivos comuns com letra maiúscula. Por quê? Porque eu estou iniciando itens. Quando eu inicio um item, eu posso iniciar com letra maiúscula ou não, colocar com letra minúscula. E eu estou colocando aqui de propósito, com letra maiúscula. Por quê? Porque tem muito aluno que pensa que quando o substantivo está escrito com a inicial maiúscula, ele se tornou próprio. E não é isso que o torna próprio. O que o torna próprio é quando ele fica destacado, quando ele se torna um ser tão específico que ele tem um nome à parte. Então, substantivos próprios seriam aqueles que são específicos, como Japão, João, Brasil Escola, são nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de sites, de empresas, ou seja, eu estou destacando todas as empresas são comuns e eu estou destacando dentre as empresas a Brasil Escola. Pronto, ela se tornou uma entidade específica. O mesmo acontece com o Japão. A palavra país ou países é comum. Porém, quando eu dou nome àquele país, o Japão, pronto, eu destaquei. Eu tornei aquele ser específico. Então, ele se tornou o próprio. O substantivo próprio, ele tem que vir grafado com a inicial maiúscula. Mas lembrem, não é porque a inicial está maiúscula que o substantivo é próprio. Você tem que observar o contexto. Substantivos coletivos são aqueles substantivos que trazem a ideia de uma coletividade, ou seja, de um grupo de seres que são nomeados por uma única palavra. Então eu tenho arquipélago, conjunto de ilhas, cardume, conjunto de peixes. Mas fiquem atentos que os substantivos coletivos eles são comuns.
Aqui estão grafados em inicial maiúscula propositalmente, para que eu possa chamar a atenção que não é o fato de estarem com inicial maiúscula que se tornaram próprios. Os substantivos coletivos são comuns. Substantivos primitivos são aqueles que, na nossa língua, existem a partir da nossa língua. Eles podem até ter vindo de uma outra língua, por exemplo, do latim. Mas quando a língua se torna língua portuguesa, aquela palavra é original, ou seja, ela não veio de nenhuma outra palavra dentro da língua. Então aqui eu tenho guerra, cidade, rua, laranja, são substantivos primitivos. Já os substantivos derivados são aqueles que vieram de outra palavra da língua, como, por exemplo, guerreiro, cidadezinha, ruela, laranjal. Guerreiro veio de guerra, cidadezinha de cidade, ruela de rua, laranjal de laranja. Substantivos simples. Os substantivos simples são aqueles formados por um radical apenas. Vamos lembrar que radical é aquele elemento da palavra que traz a sua origem, que traz a sua ideia de significado. Então, quando você tem um radical apenas, você tem o substantivo simples. Mesa, árvore, amor. Quando você tem mais de um radical, você vai ter o substantivo composto. Aqui ficou faltando um ozinho, olha, em compostos. Então, depois vocês imaginem ali um ozinho. O substantivo composto, ele é aquele que tem mais de um radical. E reparem, o substantivo composto ele pode vir escrito num único vocábulo, como passatempo e hidromassagem, que é um vocábulo apenas, ou seja, uma única palavra, ou ele pode vir com hífens ou sem o hífen, mas isso não faz com que ele deixe de ser composto. Como aqui, ó, bicho da seda, cachorro quente e Nossa Senhora. Nossa Senhora é sem hífen. É um substantivo próprio, mas não deixa de ser composto. Substantivos concretos. Os concretos são aqueles que têm existência própria. Eu costumo dizer, como dica, que o substantivo concreto é aquele que você tem uma imagem formada. Quando você pensa nele, você tem uma imagem. Então, nós precisamos destruir aquela ideia de que o substantivo concreto é o que você pode pegar ou tocar. Por quê? A mula sem cabeça, por exemplo, o saci pererê, são substantivos concretos. Mas a gente não pega o saci pererê, a gente não pega a mula sem cabeça. Mas reparem, eu tenho uma ideia sobre eles, eu tenho uma forma sobre eles. Então, eles são concretos, porque quando eu penso nesses substantivos, eu imagino eles como uma unidade, como uma entidade, como um ser, com uma forma. Então, lobisomem, lápis, Andréia, Goiânia, Congresso Nacional, veja bem. Já os substantivos abstratos são aqueles que designam qualidades, ações, sentimentos, estados, sensações. E a dica que eu dou para vocês é que o substantivo abstrato, normalmente, você vai precisar que ele tenha um outro substantivo para provar a sua existência. Então, olha lá, avareza. A avareza é um substantivo abstrato, porque é um sentimento, é uma sensação, é uma emoção. Eu costumo dizer que é um sentimento, né? A avareza é aquela pessoa que é mão de vaca, que é mesquinha, a pessoa avarenta. Mas observem, para eu saber como é a avareza, eu preciso que haja o avarento. A solidão. Para que eu saiba o que é a solidão, eu preciso que alguém viva só, para que eu saiba o que é a solidão. Velhice. Para que eu saiba o que é velhice, eu preciso que alguém viva aquela idade de ser velho. Então, o substantivo abstrato, normalmente, ele vai precisar de um outro ser para trazer a sua existência. Agora vamos falar um pouquinho sobre a flexão de gênero do substantivo. Nós vamos falar de um modo geral, porque nós estamos revisando essa matéria lá do ensino fundamental.
Quanto ao gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Biformes quando eles têm uma forma para o masculino e outra para o feminino. Menino, menina, boneco, boneca, gato, gata. Já os substantivos uniformes são aqueles que têm uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, como o caso de estudante, porque eu posso ter o estudante e a estudante. Agora vamos falar da classificação quanto ao gênero dos substantivos uniformes. Ou seja, quando eu pego o grupo de substantivos uniformes, eu posso classificá-los quanto ao gênero da seguinte forma: comuns de dois. Quando que o meu substantivo ele é comum de dois? Quando eu faço o feminino ou o masculino através de um determinante, que normalmente é o artigo. Então, reparem, eu tenho a palavra cliente. Eu tenho o cliente para o masculino e a cliente para o feminino. Mas a palavra cliente em si, ela é uniforme. Se eu disser apenas cliente, eu não tenho como saber se é masculino ou feminino. Então, o comum de dois gêneros é porque eu faço o feminino ou o masculino utilizando o artigo. Ou poderia utilizar um pronome ou um adjetivo, mas normalmente é o artigo. Já os epicenos, eles são usados para designar os animais. E aí tem uma grande questão que se pode levar para uma discussão maior, que é gênero diferente de sexo. No caso dos epicenos, nós estamos falando do sexo dos animais e não do gênero. Então, observem, a palavra cobra, gramaticalmente, ela é feminina. A cobra, uma cobra, a cobra boa, a cobra má. Eu vou usar sempre determinantes femininos. Agora, quando eu quero demonstrar o sexo da cobra, aí eu coloco cobra macho, cobra fêmea. Peixe macho, peixe fêmea. Reparem, eu não vou dizer a peixe fêmea, eu vou dizer o peixe fêmea. Então a palavra peixe, ela é masculina. Mas quando eu quero designar o sexo do animal e quando eu coloco então o fêmea ou macho, aí aquele substantivo se classifica como epiceno, quando ele tem a palavra macho ou a palavra fêmea. Se tiver apenas a cobra, não é epiceno. A palavra cobra é feminina, porque ela admite o artigo a. E já os substantivos sobrecomuns são aqueles que são usados da mesma forma sempre, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então eu tenho a criança, não importa se é um menino ou se é uma menina. Eu tenho o indivíduo, não importa se é um homem ou se é uma mulher. A testemunha é sempre feminino, mesmo que a testemunha seja um homem. Esses seriam os substantivos sobrecomuns. Agora vamos fazer algumas observações quanto ao gênero do substantivo. Aquelas normas que a gramática às vezes prescrevem, as normas que a gramática prescreve, que nós muitas vezes utilizamos no dia a dia, mas não paramos para pensar sobre elas. Então, reparem, nomes de rios, ventos, montes, pontos cardeais e meses são sempre masculinos. Por quê? Porque eu tenho palavras subentendidas. Olha ali o exemplo. O Nilo, então o rio Nilo. O Aragano, o vento Aragano. O leste, que é o ponto cardeal leste. O Atlântico, o Oceano Atlântico. O maio, o mês de maio. Então, reparem, se eu fosse dizer numa frase, esse maio foi terrível, espero que o próximo não seja, eu tenho que usar no masculino. Uma outra questão importante relacionada ao gênero é que dependendo do artigo, ou seja, dependendo do gênero que a palavra adquire na forma que eu estou falando, na língua, eu posso modificar o sentido dela. Olha aqui o exemplo. Quando eu digo o cabeça, no masculino, é o chefe. Quando eu digo a cabeça, é a parte do corpo. O capital é dinheiro, bens.
Quando eu digo a capital, é a cidade principal de um estado. Quando eu digo o rádio, é o aparelho. Quando eu digo a rádio, é uma estação. Então, fiquem atentos a essas particularidades do substantivo. Agora eu vou fazer uma breve explicação sobre a flexão de número dos substantivos. Por quê? Nós vamos ter depois uma outra aula específica falando sobre o plural dos substantivos simples e dos substantivos compostos. De um modo geral, o singular sem o S, que é o morfema de plural, e o plural é feito com a presença desse morfema. Então, casa, casas, flor, flores, cão, cães. Lembrando que nós vamos ter uma outra aula falando especificamente do plural dos substantivos, tanto os simples quanto os compostos. Agora vamos falar sobre a flexão do grau. O grau, basta você lembrar do óculos. Você coloca um óculos para quê? Para aumentar a tua capacidade de visão ou diminuir. Mas a gente não usa um óculos para diminuir. A gente usa para aumentar ou para adequar, pelo menos. Então, a ideia de grau é o aumentativo e o diminutivo. E eu posso ter na forma analítica ou na forma sintética. A forma analítica, eu estaria aumentando ou diminuindo o meu substantivo utilizando uma outra palavra, geralmente um adjetivo. Então, olha aqui, copo grande, copo pequeno. Pedra colossal, pedra minúscula. Então, a pedra minúscula, quando eu digo pedra minúscula, essa pedra está no grau diminutivo, porque a palavra minúscula, que é um adjetivo, está trazendo a redução do seu tamanho. Já o grau sintético, o próprio nome já diz, sintético vem de síntese, é uma coisa menor, reduzida. Então, o grau sintético, eu vou usar uma única palavra para expressar ou o aumentativo ou o diminutivo. É o caso de pedra, pedrinha, e casa, casarão. Uma única palavra. Então, o grau do substantivo pode ser na forma analítica ou na forma sintética. Agora vamos falar algumas questões, ou pelo menos uma questão, sobre o grau do substantivo, uma curiosidade, que algumas palavras, elas ganharam autonomia. Elas eram diminutivos ou aumentativos, mas elas ganharam uma autonomia na língua e hoje elas não são mais consideradas uma variação do grau. Elas já são consideradas um substantivo comum dentro da língua. A palavra célula, glóbulo, gotícula, óvulo, película, retículo, versículo, são palavras que têm sufixos de diminutivo. Mas essas palavras, por exemplo, elas não representam que aquele ser é menor do que um outro ser. Ou seja, não existe célula e célulazinha. A própria palavra célula já designa aquela unidade da biologia. O que acontece com óvulo. Não existe óvulo e óvulozinho, é só óvulo. Mas essas palavras já deixaram de ser consideradas num grau ou diminutivo ou aumentativo, tá bom? Fiquem atentos a isso. Aqui eu coloquei as fontes de onde eu tirei essas anotações. Existem materiais maravilhosos na internet. Então aqui eu coloco, foi do Info Escola e de toda a matéria. Misturei um pouquinho de um e um pouquinho de outro. E algumas orientações finais que eu gostaria de dar. Primeiro, não deixem de estudar os conteúdos anteriores, porque a matéria agora vai ser toda continuativa. E também não deixem de fazer os exercícios com atenção, porque quanto mais classes gramaticais nós formos estudando, mais complexos os exercícios vão ficando, porque nós vamos agora interagir o substantivo com o artigo, em breve vamos interagir o adjetivo com o substantivo e com o artigo, tá bom? Então, desejo a vocês uma boa semana de estudos e boa aula.